Muita gente, quando ouve falar em Sartre, ou melhor, Jean-Paul Sartre, pensa no filósofo, autor de vários trabalhos importantes na área da filosofia, e se esquece ou nem sabe que Sartre foi um romancista. Ele tem vários romances e também peças de teatro importantes que ele escreveu. Então, não é apenas filósofo, mas também um ótimo escritor. O seu livro, A Idade da Razão, né, que é o livro que nós vamos estar falando hoje, ele não é um tratado acadêmico, mas ele é sim um romance que faz parte de uma trilogia chamada Os Caminhos da Liberdade. E A Idade da Razão é o primeiro livro da trilogia. Depois você vai ter o segundo livro, né, que é Sursi, que é o segundo volume. Sursi é uma palavra do latim, que vem do latim, e que quer dizer prorrogação, espera. E eu acho um título bem interessante para um livro do meio, né? Para um livro que faz parte de uma trilogia, mas está ali, né? Não é nem o primeiro, nem o último. E o último volume dessa trilogia é chamado Com a Morte na Alma. Então, esses 3 livros, essa trilogia, não dá para você ler apenas A Idade da Razão. Quando você pega aquelas listas dos livros mais importantes de todos os tempos, você tem A Idade da Razão, mas muita gente se esquece que A Idade da Razão faz parte dessa trilogia. Para falar um pouco antes de Sartre, eu não, mas para que você possa entender, eu não vou me aprofundar em filosofia, porque não é a minha área de estudo e eu sou da opinião que cada um no seu quadrado, né? Quem entende literatura fala de literatura, quem entende de filosofia fala de filosofia. Então ninguém melhor para falar de filosofia do que um filósofo. Mas às vezes acontece, como com Sartre, né, da filosofia se encontrar com a literatura. Então, a literatura aí sim é minha área de estudo, então eu me sinto mais segura para falar. Mas eu quero dizer que existe uma prática que alguns romancistas importantes como Sartre têm, que é usar a literatura para, através de uma história, colocar voz, né, ou o pensamento dos personagens, ou até mesmo do narrador. Ele usa essa história, esses personagens, esse narrador, para discutir questões que lhes são caras, que eles gostariam de discutir. Isso, claro, que eu estou me referindo a questões filosóficas. Claro que isso não acontece apenas com a filosofia, mas também comumente com a psicologia e a sociologia. Muitas vezes o romance é construído porque o autor quer realmente discutir outras coisas além de contar uma boa ideia, uma boa história. Então, nesse caso, ou nesses casos, a literatura é um instrumento para discussões dessas ideias, porque a ficção ajuda, né? Ela torna mais fácil, mais digerível alguns conceitos, porque eles estão aplicados a situações reais, né? Reais entre aspas, mesmo porque a história é uma ficção. Mas é mais fácil eu discutir conceitos filosóficos através de uma história do que simplesmente eu passar a teoria, querer discutir as minhas ideias. Essa ideia de usar literatura foi uma sugestão da companheira de Sartre, a também filósofa, né, Simone de Beauvoir. O Sartre havia escrito um trabalho filosófico que ela obviamente leu, e por sugestão dela, esse trabalho foi transformado em um livro que se chama A Náusea, que é o seu primeiro romance. Eu não escolhi A Náusea para a gente começar a falar, porque eu acho que é melhor entrar na obra de Sartre pela Idade da Razão, né?
quando eu fizer os outros posts falando da trilogia inteira, lá no final eu vou explicar. Então, para fazer uma leitura melhor da Idade da Razão, você precisa saber, claro, que Sartre é um dos principais nomes do existencialismo, que em linhas bem gerais, eu já falei que eu não sou filósofa, mas para que você entenda o que defendia o existencialismo. Defendia que o homem existe a partir de si próprio. O que isso significa? Então, para Sartre, para os existencialistas, significa que não há um criador, ou um destino, ou a influência dos astros, ou nada que determine os caminhos desse homem, a não ser ele próprio. Primeiro, antes de tudo, o homem existe, depois é que ele se define. Bem, sendo assim, se é ele o dono, né, do que ele vai fazer com a sua vida, ele tem a liberdade para fazer o que quiser da sua vida e se definir também como quiser. Então, esse conceito de existencialismo é importante para você entender a trilogia Os Caminhos da Liberdade. Por quê? Porque vai falar disso. Como o próprio título sugere, é o tema da liberdade e, através de uma história, vai se discutir o que é liberdade, se essa liberdade ela existe de forma total, para que ser livre e também as consequências de ser livre, né? Porque ninguém é livre assim tão impunemente, né? A Idade da Razão, ela nos apresenta um personagem principal, que vai depois aparecer também nos outros volumes, que é o personagem francês, né, Mathieu. O Mathieu, como Sartre, também nasceu em 1905 e também tornou-se professor de filosofia. Olha as coincidências aí. Na história, ele tem 34 anos e tem a perspectiva muito clara de que está envelhecendo. Então, ele sabe que ele não é mais tão jovem, mas ele sabe que também não é tão velho, mas já passou um tempo e ele está sempre se questionando o que ele fez e o que ele vai fazer da vida dele. Desde muito criança, o Mathieu busca a liberdade, sem que nem ao menos ele tivesse uma visão clara ainda quando criança do que isso significava. Uma cena que eu acho muito interessante é que logo no início da história ele tem apenas 7 anos, ele tem 34, mas ele está lembrando de quando ele tinha 7 anos, e ele estava com um tio, e o tio mostra o seu vaso chinês muito antigo, de mais de 3.000 anos. E o tio vai lá trabalhar e o Mathieu fica ali onde está o vaso. No começo ele tem cuidado com o vaso para o vaso não quebrar, mas de repente ele propositalmente pega aquele vaso pesado e o joga ao chão. Nesse momento, ele goza de extrema felicidade ao ver todos aqueles cacos no chão. Ele chega a ter orgulho por ir contra ao que se espera dele. É essa liberdade que o Mathieu vai buscar, sem se preocupar com os outros. Quer dizer, né, sem se preocupar, entre aspas. Sartre vai escrever uma peça de teatro chamada Entre Quatro Paredes, em que um dos personagens diz: "O inferno são os outros", frase que ficou muito famosa, né? Uma frase de Sartre que ficou muito famosa. E por quê? Porque por mais que a gente tenha liberdade, a gente convive com outros. Os outros nos impõem algumas coisas, né? Então, a história de A Idade da Razão é um momento, né, de poucos dias na vida do Mathieu, em que ele está num dilema, porque a sua amante há mais de 7 anos, que é a Marcelle, ela ficou grávida e ele precisa arrumar dinheiro para que ela possa fazer um aborto.
Ele é um professor da rede pública, como eu falei antes, um funcionário do governo, ganha pouco, não tem o dinheiro para ir numa boa clínica, né? E tem clínicas, mas que ele não confia, tal. Então esse é o dilema dele naquele momento. O Mathieu tenta conseguir um empréstimo com alguns conhecidos e com o irmão dele, o Jacques, mas sem sucesso. O trecho em que ele vai pedir o empréstimo para o irmão, eu considero um dos melhores trechos do livro, porque o Jacques, né, ele vai apontando para o Mathieu as contradições que o Mathieu vive em busca da tal liberdade, né? Então, ele diz, né, abre aspas, eu imaginava, né, disse o Jacques, que a liberdade consistia em olhar de frente às situações em que a gente se meteu voluntariamente e aceitar as responsabilidades. Aí ele já dá uma cutucada, né, que tudo que aconteceu entre o Mathieu e a Marcelle, ele tem responsabilidade. Aí o Jacques continua, não é por certo a sua opinião. E aí ele vai mostrando. Condenas a sociedade capitalista e, entretanto, és funcionário nessa sociedade, né? Ele é professor do Estado, de escola pública. Proclamas uma simpatia de princípio pelos comunistas, mas tem cuidado em não se comprometer. Nunca votaste. Olha que contradição, alguém que quer um tipo de governo, mas não vota. Desprezas a classe burguesa e, no entanto, és um burguês, filho e irmão de burgueses e vive como um burguês, né? Não há nada na vida do Mathieu que não seja uma vida bem assentadinha, bem burguesa. E aí o Jacques ainda completa, né? Até a relação que você tem com a Marcelle, né? O irmão mostra para ele que é uma relação de homem casado, mesmo que o Mathieu seja contra o casamento. Ele vai 4 vezes por semana encontrar a Marcelle, trata a Marcelle como se fosse esposa, mas o fato de não ter casado lhe dá uma certa aparência de liberdade, né? E é aí que o irmão do Mathieu, Jacques, diz para ele, você está na idade da razão, mesmo querendo se fazer de mais moço, e afirma que a vida toda do Mathieu foi construída em cima de mentiras. Então, o Mathieu fica muito bravo, né, do Jacques jogar tudo isso na sua cara, né? Ele se arrepende de ter ido lá pedir o dinheiro emprestado. Claro que em todas essas situações da história, inclusive nesse diálogo, qual é a intenção do Sartre? Ele quer nos fazer pensar sobre o conceito de liberdade. Veja, se nós nos obrigamos o tempo todo a ser livre, só essa obrigação já não é um tipo de prisão que tira toda a nossa liberdade? Então, são questões como essa que o Sartre vai pondo, ele não responde, né? Não espere que ele responda, mas que ele quer, né, que a gente reflita sobre isso, né? Então, todos os personagens com que Mathieu convive são personagens com perfis bastante marcados por conflitos, né? E os conflitos desses personagens dialogam com os conflitos do próprio Mathieu e servem de escada esses personagens também para que a gente possa refletir e refletir e refletir. Aí você pergunta, Miriam, mas é literatura? Sim, é literatura da melhor qualidade, mas é uma literatura preocupada com questões filosóficas. Eu creio que A Idade da Razão, principalmente por ser um romance, é uma boa porta de entrada na obra do Sartre, antes que você se debruce sobre ensaios, sobre discursos, seus trabalhos exclusivamente filosóficos. Os outros volumes, né, o segundo e o terceiro volume da trilogia, né, o Sursi e o Com a Morte na Alma, nós leitores ainda continuamos acompanhando tanto a vida do Mathieu quanto de outros personagens, né?
E acho que tem uma coisa muito interessante nos outros volumes da trilogia, que é a Segunda Guerra Mundial, que aparece ali e que dá uma virada na história. Acho bem interessante, se você puder ler também os outros 2 volumes. Eu disse lá na frente que tem de ler, mas eu acho que A Idade da Razão é tão bem construída que ela tem um final, né? Ela acaba a história. Se você se incomodar e não quiser ler as outras 2, eu não recomendo, mas se você pode ler só A Idade da Razão, que realmente acho que é o livro mais importante da trilogia. Uma curiosidade é que Sartre e Simone de Beauvoir se tornaram o casal mais falado da intelectualidade francesa, tanto porque é muito difícil, né, o casal ter 2 cabeças ali tão importantes, né? Sartre e Simone, eles têm importância sozinhos, né? Eles não têm importância apenas como casal. E também porque eles tiveram um relacionamento aberto por 50 anos, e isso, claro, era uma coisa muito incomum naquela época. Até hoje, né? É um pouco incomum. Sartre ganhou o Prêmio Nobel em 1964, mas Sartre não aceitava nenhuma honraria oficial e ele recusa o Nobel. Ele não aceitava porque ele achava que isso faz uma pressão muito grande nos leitores, que sempre vão buscar não o escritor Sartre, mas o Sartre Prêmio Nobel, né? Se você quiser, essa carta, ela está na internet, dá para ler ali e entender os motivos do Sartre. Como no testamento que o Nobel deixou lá com todas as diretrizes do prêmio, não havia a possibilidade de uma recusa, ele acha que ele nem pensou nisso, o prêmio continua sendo até hoje considerado de 64 de literatura do Sartre. Enfim, Sartre foi um dos um dos pensadores mais importantes do século XX e influenciou muitos outros pensadores que vieram depois dele. Você não precisa ser um filósofo, não precisa ser um estudioso de filosofia, mas conhecer alguma coisa do pensamento de Sartre é sempre importante, sempre vai te trazer muita vantagem, né? Você vai ter sempre a sua visão ampliada. Você encontra a resenha escrita no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva no canal para que você fique sabendo quando eu vou postar os outros volumes da trilogia. E se você quiser comentar qualquer coisa, fique muito à vontade. O comentário é sempre interessante para a gente melhorar o canal. Até o próximo.